A gente vem discutindo, ao longo das nossas conversas, quais são os propósitos da prática espiritual, quais são, né, as finalidades, o que nos move a ir ao terreiro, a constituir uma comunidade espiritual, a dedicar tanto tempo, esforços, até dinheiro, né, para essa prática. Para responder esse tipo de pergunta, nós precisamos dar alguns passos atrás e falar um pouco sobre o que é ser um indivíduo consciente. Essa é a nossa experiência primeira, né? Nós nascemos no mundo, o mundo já está colocado em todos os seus sistemas, né? Todos os sistemas filosóficos, religiosos, sistema econômico, a sociedade, a cultura, tudo já está posto e nós nos inserimos com a nossa individualidade, com a nossa personalidade, com a nossa consciência, né, no mundo e passamos a, de forma progressiva e progressivamente ativa, forma progressivamente ativa, nós passamos a nos relacionar com esse mundo, né? Então, a experiência de ser um indivíduo que existe e é consciente é a nossa experiência primeira. Nós estamos a todo instante imersos no mundo com o qual nós nos relacionamos. Então, a existência individual consciente é um fenômeno relacional, é um fenômeno relativo. O que quer dizer relativo? Que mantém relações o tempo todo. Ou seja, esse ser consciente não é um ser fechado em si mesmo. Esse indivíduo não é um indivíduo absoluto, hermeticamente fechado em si mesmo. Pelo contrário, ele está o tempo inteiro aberto a relações com coisas inanimadas, com outras pessoas, consigo mesmo. Ou seja, relações externas, relações internas, né? Então, todo ser consciente, nós somos isto, né? Nós não somos uma pedra, por exemplo. Todo ser consciente vive em relação com aquilo que o cerca e também relações internas, consigo mesmo. Isso que eu estou falando pode parecer muito filosófico, muito teórico, mas acho que todos vocês se reconhecem nisso que eu estou falando. Vocês percebem que são exatamente isso. Seres que têm consciência, ou seja, que têm notícia, que têm informação sobre a realidade, tanto externa quanto interna, e estão o tempo inteiro promovendo trocas. Trocas gasosas ao respirar, trocas nutritivas ao se alimentar, trocas afetivas ao compartilhar amizades, relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, na comunidade espiritual, etc. e tal. Relações cognitivas, né, quando vocês descobrem uma informação nova sobre a realidade que antes vocês não conheciam, tudo isso são relações, e nós estamos o tempo inteiro dentro dessas relações. Alguém está tendo dificuldade de entender o que estou dizendo, ou todos estão mais ou menos concordando que essa realmente é a nossa experiência constante, ou seja, de sermos indivíduos conscientes em constantes relações? Acho que é bastante intuitivo o que eu estou dizendo, né? Como eu falei no início, eu estou dando alguns passos atrás para nós entendermos qual é a nossa situação no mundo, né? Como nós nos relacionamos com a realidade. Então, vamos seguir. Essas relações, elas são vias de mão dupla, né? Então, existem processos de fora para dentro, ou seja, coisas da realidade externa que chegam até o meu conhecimento, até a minha ciência, até a minha notícia, né? Então, são processos de impressão, em que eu sou impressionado, ou a minha mente é impressionada, ou a minha vontade, né, os sentimentos, emoções, ou até o meu corpo físico é impressionado, por exemplo, o fenômeno da visão recebe impressões através da luz, ou através do som na audição, ou seja, todos esses processos de fora para dentro é a realidade que chega até mim. E, na outra mão, existem processos de dentro para fora. Processos de expressão. Então, eu converso com alguém sobre algo que eu estou sentindo, eu recebo e reelaboro as impressões que eu recebo de fora e gero pensamentos, raciocínios, tudo isso são processos de dentro para fora. Eu ajo sobre a realidade, para ficar no exemplo ainda mais claro, né? Eu ajo sobre a realidade. E, na medida em que eu faço, eu a transformo, eu a altero.
Então, eu e a realidade, na verdade, nós não estamos separados. Nós estamos constantemente interagindo. E é impossível que não seja assim. Mesmo quando eu estou, por exemplo, em sono profundo, eu estou pelo menos respirando. Alguma troca sempre existe. E nesse duplo fluxo, né, de coisas que vêm da realidade até mim e coisas que saem de mim e vão até a realidade. Existem basicamente 3 modos ou 3 âmbitos em que essas relações acontecem. Existem relações de natureza cognitiva, nós já vamos ver cada uma delas. Relações de natureza avaliativa, isso a partir de agora vai dialogar muito com aquilo que eu falei na aula passada. E existem relações de caráter operativo, de natureza operativa. Vamos ver, então, esses três modos de relação nessa classificação que eu estou propondo aqui. O que é a relação de natureza cognitiva? Cognição é conhecimento, ciência, informação. Né? Então, através desse tipo de relação, o que acontece com a gente? A gente percebe e descreve a realidade tal como ela aparece para nós, de acordo com os limites das nossas funções de percepção, linguagem, etc. Ou seja, através dessa relação, o que está em jogo é a descrição da realidade, a percepção de como a realidade é. Né? E lembre-se que existe o duplo fluxo, né? de fora para dentro e de dentro para fora. Vamos ver, dentro da relação cognitiva, como que ela se dá de fora para dentro. Do ponto de vista individual, o que acontece? Coisas, circunstâncias externas se apresentam para mim e disponibilizam para mim estímulos e informações. Né? É isso que acontece. Por exemplo, eu tenho um copo diante de mim, eu vejo o copo e ele transmite algumas informações a seu respeito para mim. A característica de que ele é transparente, por exemplo, em certa medida translúcido, isso é algo que a coisa apresenta uma característica sua para mim de fora para dentro. Né? Isso do ponto de vista individual, quando o indivíduo mesmo, em contato com a realidade, capta informações a respeito da realidade. Tá? Esse é um contato direto com a realidade, individual. Agora, do ponto de vista coletivo, ainda de fora para dentro, o que acontece? Quando nós nascemos, já existem diversos sistemas de crença, sistemas de produção de crença ou conhecimento, ou opinião, verdadeira ou falsa, não importa aqui, mas são sistemas que circulam ideias, circulam proposições sobre a realidade, como, por exemplo, a filosofia, a ciência, a própria religião, as ideologias políticas, etc. Né? Todos esses sistemas exercem mediações, ou seja, já não é mais uma relação imediata com a realidade, é uma relação mediada, ou seja, entre nós e a realidade se interpõe uma determinada instituição, por exemplo, a NASA, por exemplo, o templo, o terreiro, por exemplo, um partido político, por exemplo, a comunidade científica, a comunidade de nutricionistas, por exemplo, ora diz que comer ovo é bom, ora diz que comer ovo é fatal, e nós estamos no meio, quer dizer, a nutrição se interpõe entre nós e o conhecimento sobre nutrição, e nós ficamos reféns das notícias, né, do jornal, da propaganda científica a respeito, por exemplo, de se comer ovo é bom ou ruim. Então, esses sistemas de crença, eles exercem mediações e pressões cognitivas, fazendo circular ideias entre pessoas e gerações. Ou seja, todos nós nascemos e nós já pegamos carona com um farto desenvolvimento científico, filosófico, tecnológico, etc., na sociedade em que nós nos inserimos. Imagine se a cada geração a humanidade tivesse que reinventar a roda, reinventar a pedra lascada, até chegar a ar-condicionado, internet, GPS, né? A humanidade não chegaria a lugar algum. Então, existe um acúmulo geracional e uma transmissão ou uma tradição de conhecimento de geração a geração através desses sistemas de crença, que são, como eu disse, a filosofia, a ciência, a religião, ideologias, etc. Nenhum desses sistemas é perfeito.
Assim como perfeita não é a minha relação direta com a realidade. Porque a minha relação direta com a realidade, ela é, no mínimo, é parcial. Eu não enxergo todo o espectro da luz visível, mas apenas aquilo que está abaixo do ultravioleta e acima do infravermelho. Então, tanto a relação direta com a realidade, através dos sentidos, quanto a relação mediada por sistemas de crenças, são modos imperfeitos de produção de conhecimento. São sistemas aproximativos, mas falíveis de produção de conhecimento, opinião, asserções ou proposições sobre a realidade. Alguma dúvida até aqui? Desculpe-me pelo jargão um pouco filosófico, mas eu acredito que todos estão conseguindo entender o que estou dizendo, né? Isso nós estamos, então, na relação de caráter cognitivo, ou seja, conhecimento sobre como a realidade funciona, dentro do fluxo de fora para dentro, né? Agora vamos para o fluxo de dentro para fora. Então, nós captamos uma série de informações brutas a partir dos sentidos, daquilo que ouvimos, daquilo que vemos, daquilo que tocamos, etc. E, com base nessas impressões, nós formamos conceitos, por exemplo, o conceito de porta, o conceito de copo, o conceito de gato. E, com base nesses conceitos, nós formamos proposições, ou seja, frases sobre a realidade. Gatos tomam leite, copos servem para servir água, etc. E, com base nesses conceitos e proposições, nós fazemos afirmações sobre a realidade. Nós buscamos, com base nesses conceitos e proposições, compreender a realidade, entender a realidade. Há um esforço interno, de dentro para fora, em elaborar conceitos, em organizar frases e proposições, e, portanto, é por isso que é de dentro para fora. Tá? E do ponto de vista do que eu chamei ali no slide passado, de sistemas coletivos de crença, né? O que acontece de dentro para fora? Nós recebemos uma série de afirmações sobre a realidade, desses vários sistemas de crença em circulação, e nós selecionamos, todos nós fazemos isso, de forma mais ou menos atenta, mais ou menos criteriosa, mais ou menos crítica. Nós selecionamos aquelas crenças que nos pareçam mais razoáveis, mais verossímeis, mais verdadeiras, mas muitas vezes nós simplesmente recebemos uma informação e nós a replicamos prontamente como verdadeira. Comer ovo é ótimo para a saúde. Comer ovo é fatal, né? Às vezes nós nos tornamos reféns daquelas informações que chegam primeiro na nossa educação, na nossa formação, no nosso desenvolvimento. E aquelas que chegam primeiro se instalam comodamente na nossa mente, porque sabem que nós vamos ter preguiça de reformulá-las, nós vamos ter vergonha de mudar de ideia, e, portanto, às vezes nós ficamos muito fortemente presos às nossas primeiras impressões sobre todos os temas, né? Isso seja por desatenção, por preguiça, por falta de preparo filosófico, ou mesmo pela impossibilidade de verificação individual de qual é a verdade. Se a NASA diz que existem tantos planetas no sistema solar, nós acabamos confiando nisso. E essa confiança é razoável, porque existe ali uma instituição social mais ou menos rigorosa, em que pessoas muito capacitadas são selecionadas para fazer o trabalho próprio lá daquela agência, né, sobre astronomia, etc. Mas nós temos que saber que, muitas vezes, informações nos chegam e nós aceitamos elas como verdadeiras, sendo que elas partiram de instituições sociais muito menos rigorosas do que a NASA. Né? Às vezes o vizinho fala um negócio, a gente, é verdade, a gente toma aquilo por verdade. Né? E esse rigor ou falta de rigor na seleção desses sistemas de crença em circulação é uma atividade individual. Cada um de nós responde a esses sistemas coletivos de crença de formas diferentes, com mais ou menos rigor, com mais ou menos crítica, com mais ou menos disposição a saber o que é verdade e o que não é, e assim por diante. Então, agora vamos para a relação de tipo avaliativo. Uma coisa é conhecer como as coisas são. Outra coisa completamente diferente é avaliar a realidade, não mais conhecê-la.
O que é avaliar? É imputar valor, ou reconhecer certo valor. O que nós fazemos como seres individuais que nascem num mundo inicialmente hostil, né? Se você pensar na selva, um pouco menos hostil quando você pensa numa casinha, numa família, numa mamãe que te alimenta, né? Mas ainda assim você se vê portador de necessidades várias, e você imediatamente, mesmo sem ter muitos conceitos formados na sua mente, ou uma linguagem muito desenvolvida, você, mesmo sendo bebê, você já é capaz de classificar situações entre situações desejáveis e situações indesejáveis. Situações boas e situações ruins. Situações às quais eu me inclino e situações que eu quero afastar de mim. Aqui é que nasce a categoria de valor, ou seja, de bom e não bom, de bem e mal, de conveniente ou inconveniente, de desejável ou indesejável, de preferível ou menos preferível, né? De prioritário ou de secundário, de mais valioso ou menos valioso. Esse tipo de relação que nós temos com a realidade é, portanto, um tipo de relação completamente diferente da relação de tipo cognitivo, que é saber como as coisas são. É já uma relação de tipo avaliativo, em que nós julgamos a realidade, fazemos juízos de valor sobre a realidade. Água é bom quando tenho sede. Água não é bom quando eu não quero me molhar, sair na chuva, né? Ou seja, o mesmo objeto, dependendo do contexto, pode ser objeto de diversos e até antagônicos juízos de valor. De fora para dentro, essa relação de tipo avaliativo acontece como? Circunstâncias, as mais variadas, causam impactos na nossa existência. O frio, o calor, a escassez de comida, e todas as outras, né? As circunstâncias estão o tempo inteiro causando certos impactos na nossa existência. E isso faz com que nós as classifiquemos em boas ou ruins, desejáveis e indesejáveis, agradáveis e desagradáveis, como eu disse, né? Mas as circunstâncias de fora para dentro se impõem de uma certa maneira. A gente não tem como controlar a maioria delas. Se está frio ou muito frio, ou calor ou muito calor, ou morno, é algo que vai te acontecer. Se você não tiver, por exemplo, claro, você pode reagir. Nós vamos ver isso na relação de tipo operativo. Você pode colocar um ar-condicionado, mas você não pode fazer com que o clima de todo o planeta, da região onde você está, mude. O que você pode é controlar artificialmente um determinado ambiente, o seu quarto, com o ar-condicionado, como nós vamos ver no próximo nível. Mas aqui, enquanto você não age, você é refém de situações externas, de circunstâncias externas, cujos impactos, ou você se alegra, se contenta com eles, ou você os repudia, sofre com eles, ou fica neutro em relação a eles. Só tem essas três possibilidades. As circunstâncias externas ou serão julgadas como positivas, ou como negativas, ou como neutras, né? Isso, de novo, no seu trato individual e direto com essas circunstâncias, que é o item 1 ali do slide. Novamente, no item 2, você tem aqueles padrões sociais que fazem uma mediação e que promovem certos condicionamentos de todos nós em termos de valores, convenções sociais, intuições morais e tantos outros fatores. Ou seja, são pressões volitivas. O que é volitivo? É aquilo que diz respeito à nossa vontade. Nós nascemos no mundo e a forma como os outros avaliam as coisas, fazem com que nós tendamos a ter os mesmos valores que nós vemos os outros defenderem, né? Então, se na dimensão cognitiva as instituições sociais faziam circular ideias, agora essas mesmas instituições sociais, inclusive a família, inclusive as pessoas que nós mais amamos, papai e mamãe, começam a veicular e transmitir para nós certas avaliações que nós tomamos como justas,
como razoáveis. Às vezes sem fazer uma crítica, uma avaliação crítica disso, e nós simplesmente passamos a reproduzir esses valores sociais, essas preferências, que vão sendo padronizadas, e nós, como bois de rebanho, vamos reproduzindo, como que em cacoetes ou tiques emocionais, esses valores que a nossa formação, os círculos sociais que nós frequentamos, fazem com que nós passemos a defender. Né? Então, de novo, essas instituições sociais, né? Família, amigos, escola, terreiro também, por que não? Ou seja, não é porque uma pressão, não é porque uma influência, em termos de valor, é uma influência, que ela é falsa, que ela é negativa. Né? O terreiro promove, por exemplo, influências valorativas, às vezes, de forma muito contundente, de forma muito forte. Né? E muitos tomam isso, outros resistem a isso, ou seja, nós vamos ver no próximo slide como que cada um pode reagir a essas influências, mas que são influências e que nós somos muito condescendentes às influências da nossa formação, acho que isso ninguém há de negar. Nós nos consideramos seres muito livres, muito críticos, como se nós pensássemos e avaliássemos a realidade por nosso próprio pensamento e por nossa própria forma de avaliar as coisas, muito isenta, muito individual, e isso não é verdade. Grande parte, talvez a maior, do que nós dizemos saber, não foram testados individualmente por nós. Grande parte dos valores que nós defendemos, talvez um grande número deles, nós simplesmente nos acostumamos, nos habituamos a valorizá-los como valores. Nós não saberíamos fazer uma justificativa filosófica, racional, de que aquela nossa preferência valorativa é realmente melhor do que a sua rival. Nós simplesmente nascemos, por exemplo, no Ocidente, no Brasil, na nossa família e não em outra. Né? Eu, por exemplo, nasci numa família predominantemente não católica. Isso teve consequências na minha formação em termos de preferências religiosas. Possivelmente, se eu nascesse em outra família, pode ser que eu não estivesse na Umbanda. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer essa possibilidade. Né? Então, essa é a dimensão avaliativa dessas relações. Né? De fora para dentro. De dentro para fora, da mesma forma. Né? Nós respondemos às circunstâncias como? Com a nossa vontade e com as nossas emoções. A atividade interna de repulsa, de desejo, são mecanismos internos, são dinamismos internos que respondem de dentro para fora àquelas circunstâncias que vêm de fora para dentro. Então, se eu estou com fome e se apresenta um prato de um grande restaurante, eu vou avaliar aquilo como profundamente atrativo. Dificilmente eu resistiria a dar umas garfadas naquele prato. Agora, se eu tivesse acabado de comer bastante e me apresentasse no mesmo prato, eu talvez fosse capaz de ter náusea. Né? Então, de dentro para fora, nós respondemos com um movimento interno, que é a vontade e as emoções, sentimentos, paixões, etc., reagindo às circunstâncias que vêm de fora para dentro. Né? Isso do ponto de vista individual e direto. Né? Do ponto de vista social e indireto, nós aceitamos ou não, em maior ou menor medida, como nossos os padrões de valor que são compartilhados socialmente, valores que estão ali em circulação. Né? Isso vai a um nível de detalhe que nós não imaginamos. Né? Se nós pudéssemos avaliar aqui com algum nível de detalhe, até a forma como nós nos vestimos, ou as preferências, e eu sei bem isso porque estou com um filho adolescente, né? Em que essas pressões de valor, no caso o valor estético, né, são violentíssimas, porque o adolescente não quer nada mais do que ser aceito e admirado. Né? Essa é a grande necessidade dessa fase da vida. E isso torna as pessoas nessa fase muito sujeitas a aceitar como seus padrões de valor que são alheios. Então, eu vou caminhar com meu filho, por exemplo, num shopping, ele se sente muito atraído
pelas roupas que a maior parte das pessoas vestem. Isso não é coincidência. Ou vocês acham que é uma coincidência estatística que o meu filho quer ter um tênis Nike, por exemplo? Não. Ou vocês acham que é um juízo estético absolutamente isento, né? Crítico, ele estudou tudo sobre moda, ele sabe tudo sobre calçados, né? Paletas de cores, marcas, tudo. E aí ele fez um juízo assim objetivo, filosófico, científico, né? De que o tênis Nike é superior aos demais. Não é por isso, é porque ele quer sinalizar que tem uma certa quantidade de riqueza, ele quer se sentir parte de um grupo, o instinto gregário fala muito forte na adolescência. Então, ele nem percebe isso que está acontecendo com ele. O que está acontecendo com ele é o quê? Ele está absorvendo como seu valores estéticos alheios e ele jura por Deus de pé junto que é dele esse valor. E ele acha o Nike mais bonito. Vocês não pensem que eu não falei com ele sobre isso. Ele me pediu um iPhone de presente de aniversário, até ia comprar do Iratiara e do Obatiara também, que andaram vendendo uns iPhones aí. Eu até comprei, eu e a mãe dele rachamos lá e compramos um iPhone para ele. Mas não sem antes o pai, meio filósofo, meio pai de santo, meio maluco, ter uma longa conversa com ele sobre os motivos pelos quais ele queria um iPhone. Eu perguntei para ele, por que você quer um iPhone? O que vocês acham que ele respondeu? É melhor. Porque é melhor. Ou seja, ele sabe tudo sobre tecnologia, ele comparou todas as marcas existentes, ele fez um exame assim criteriosíssimo, né, de qualidade e comprou um Apple, né, pediu um Apple, um iPhone. Claro que não foi isso que aconteceu. Qual foi a verdade do caso? A verdade do caso foi a seguinte: adolescentes admiram mais quem usa Apple porque Apple é mais caro. Eu quero ser admirado, principalmente pelas meninas. Né? Tudo muito justo. Eu não estou dizendo que ele está errado, só estou dizendo. Tanto que eu falei para ele, eu não vou te proibir de ter um bem dessa natureza, que corresponde às necessidades alheias e que lhe capitalizará a admiração. Eu vou lhe conceder isso. Mas eu vou lhe conceder isso somente após te deixar ciente de que você só está fazendo isso por essa razão. E não porque o Apple é melhor. Inclusive, a câmera que diziam que da Apple é melhor, segundo me contaram, a Samsung já ultrapassou a Apple em tecnologia de imagem. E que a Apple está comprando da Samsung as suas câmeras. Tá? Então, quer dizer, até isso eu falei para ele. Porque a pessoa vai resistindo, né? Você vai mostrando a verdade sobre isso, e quando você expõe isso, isso é um pouco humilhante, é ou não é? Você perceber que você não é tão livre quanto pensava, você não formou as suas ideias e valores sobre o mundo de forma tão isenta, tão objetiva e tão criteriosa quanto você imaginava, e isso vai sendo mostrado para você e você vai se sentindo envergonhado disso. Claro, é natural. E ele foi resistindo. Ele foi resistindo e falou, mas a câmera é melhor. Falei, nem isso é melhor. Ele falou, vejam como o ego só vai cedendo aos poucos. Depois que ele já estava derrotado, já tinha dado todos os checkmates que precisava dar, e fiz isso dando risada, não fiz isso de forma ranheta, ranzinza. A gente não precisa de mau humor para corrigir ninguém, quase nunca. Com negrito no quase, viu, pessoal? Às vezes pode ter. Quando ele já estava completamente sem argumentos, ele ainda fazendo o maior esforço para não ficar tão feio na foto, ele falou assim, papai, é verdade, você tem razão. Mas se é para alguém ter esse tipo de comportamento de querer uma coisa para agradar os outros, melhor que seja um adolescente do que um adulto, né? Então, se alguém tiver que fazer isso, que seja eu. Né? Achei maravilhoso. Falei assim, inteligente o seu comentário, verdadeiro. É melhor que você queira um iPhone para impressionar as gatinhas agora do que se você tiver 50 anos e estiver muito preocupado com a opinião alheia sobre o que você tem ou não tem. Então você tem razão. Mas veja que interessante, esse teu movimento de justificação é ele mesmo um movimento para capitalizar a minha, se não admiração, pelo menos uma reprovação em menor medida. Né? Então, vejam em que detalhe nós chegamos. Né?
o tipo de marca, o tipo de sinalização, ou de riqueza, ou de bom gosto, ou do que quer que seja que nós fazemos, considerando a vontade da plateia, para nos sentirmos parte de um grupo, né? Isso é profundamente humano, profundamente animalesco também, né? Isso tudo em relação, então, à dimensão volitiva, né? Avaliativa. E, por fim, depois de conceber a realidade, depois de avaliar a realidade, você já, então, se vê também constantemente instado pela realidade, desafiado pela realidade, a agir sobre ela, né? Então, aqui, você não vai mais pensar sobre a realidade, nem avaliar, imputar valor à realidade. Você vai executar ações com, basicamente, dois objetivos. Ou para conservar as situações que você considere favoráveis, ou para transformar aquelas que você julgue desfavoráveis. É isso que está em jogo agora, nesse último tipo de relação, que é a relação operativa. Você, embasando-se no que você sabe sobre a realidade e na forma como você a julga, você então age em busca de maximizar os bens e minimizar os males. Ou aquilo que você julga ser bens e aquilo que você julga ser males. De fora para dentro, então, as coisas e as circunstâncias se oferecem para nós como objeto de ação, como se fosse matéria-prima, né? Tudo que está fora de mim pode ser matéria-prima com a qual eu construo alguma coisa, eu faço alguma coisa, usando como matéria-prima as circunstâncias. Assim como um escultor pega um pedaço de pedra, que é a sua matéria-prima, a matéria bruta, e esculpe e gera uma forma que ele quer que exista, nós também pegamos as circunstâncias e as coisas que existem fora de nós e fazemos certas coisas para que certas circunstâncias nasçam ou se perpetuem segundo a nossa conveniência, né? Isso do ponto de vista individual, né? E do ponto de vista coletivo, nós, desde que nascemos, vamos apreendendo certos métodos e certas técnicas que foram desenvolvidas pelas gerações anteriores, pela cultura, pela sociedade, né? E nós vamos, então, recebendo e nos aprimorando nesses métodos e técnicas para que, de dentro para fora, nós possamos empregar esses métodos e técnicas para agir sobre a realidade. Isso no item 2 ali. No item 1, a pessoa executa ações individuais para conservar ou transformar certo estado de coisas. Até aqui, tudo bem? Nenhuma dúvida? Então, ou eu fui claro demais, ou eu fui superficial demais, né? Bom, cada um desses processos relacionais, cada um desses tipos de relação, né, produz certos resultados. Então, a dimensão cognitiva, ela produz um certo tipo de visão sobre a realidade, né? Concepções, ideias, conceitos, proposições, afirmações, crenças. É isso o que eu coloquei tudo no apelido ali de visões. Então, você tem uma forma de ver as coisas. Depois, uma forma de avaliar. Avaliações da realidade. São os seus valores, as suas preferências, o seu sistema de afinidades e repulsas, né? E, por fim, está um pouco cortado aqui, posturas, ou atitudes, ou comportamentos, né? Então, nós temos, basicamente, essas três dimensões, esses três tipos de fatores interferem muito na nossa existência. A forma como nós enxergamos a realidade, a forma como nós avaliamos essa mesma realidade e a forma como nós agimos sobre essa realidade são, basicamente, os três componentes do nosso destino, os três componentes da nossa existência, né? A espiritualidade africana, por exemplo, com o sistema de Fá, está muito preocupado com isso, né? Que destino você está produzindo? Fazer destino e o A, que é a existência, né? Construir a sua existência, depende dessas três coisas.
E a existência que você cria será tanto melhor quanto mais verdadeiras forem suas visões, mais corretas forem as suas avaliações e mais eficazes forem as suas posturas, os seus comportamentos, as suas ações sobre a realidade. E o inverso é verdadeiro. As suas visões distorcidas, as suas ilusões, as suas crenças falsas, de um lado. De outro lado, as suas avaliações errôneas, que fazem preponderar valores menores sobre valores maiores, por exemplo. E as suas posturas ineficazes, quando você tenta e não consegue, ou quando você quer fazer uma coisa e faz outra, tudo isso produz mau destino, produz maus caminhos, produz caminhos imperfeitos, produz caminhos negativos, né? Em Yorubá se chamaria de onamburuku, né? Maus caminhos, e bons caminhos, onarere, né? Então, vejam como isso aqui, que parecia uma conversa sobre filosofia, que nada tem a ver com religião, alguém, até agora, ouvindo a minha aula, poderia dizer, mas o que é diabo que isso tem a ver com Umbanda? Né? O que isso tem a ver com terreiro? Eu queria saber sobre a cor da vela, que tem que acender em que horário para produzir esse ou aquele efeito. Vejam como isso tem tudo a ver com a espiritualidade, embora não pareça. Mas só não parece porque a nossa visão sobre a espiritualidade está errada, ela mesma. Tá? Qual que é a relação entre isso que eu estou falando e a espiritualidade? A espiritualidade está muito comprometida com a construção de um bom destino, com a abertura de caminhos, abertura, sobretudo, do tríplice caminho, dos 3 grandes caminhos, né? O caminho da visão correta, o caminho da virtude e o caminho da ação eficaz. Né? E qual é a prova de que essas coisas estão articuladas? Porque é óbvio que, dependendo das visões que você tem, das avaliações que você tem, das posturas que você tem, a sua existência vai ser essa ou vai ser aquela. Isso aqui, essas 3 coisas, são o que mais determinam a sua vida. As circunstâncias externas também influem, mas elas influem em menor medida. Uma coisa que eu chamo muito de cosmovisão, já postei algumas coisas sobre isso, já falei em prédicas no terreiro sobre isso, né? Cosmovisão, visão de mundo, né? Ela é uma expressão que, apesar de ter ali o sufixo visão, ela congrega tanto a visão, né, conceitual, as suas crenças, como também os seus valores. Né? Então, esses 2 primeiros grupos ali, eles evidenciam qual é a sua cosmovisão, qual é a sua forma de ver e estar no mundo. Né? Bom, esses resultados, que são visões, avaliações e posturas, né? Ou, como eu já falei em outras aulas, em outras palavras, ideias, valores e hábitos, né? Esses 3 resultados vão se solidificando em hábitos. Vejam como isso é importante. Hábitos mentais, hábitos emocionais ou volitivos, né, da vontade, e hábitos comportamentais. O que é um hábito? É a tendência a você repetir uma opinião, conservar uma opinião, conservar um valor subjetivo, conservar um tipo de comportamento. Hábito é aquilo que tende à repetição. E todos os nossos processos internos tendem à repetição. Nós tendemos a conservar, nós somos bastante conservadores, até por instinto. É difícil mudar de ideia, é difícil mudar de hierarquia de valores, é difícil mudar de comportamento. E não só nas grandes questões, né? Mudar o que você come, fazer uma dieta para emagrecer já é tremendamente difícil. E que é uma coisa bem mais facilmente controlável, que você põe na mesa, do que a forma como você enxerga o mundo, a forma como você avalia as coisas. Né? Então, esse ponto 5 aqui é muito importante. Porque quando você pensa uma vez uma ideia, você tende a pensar ela uma segunda com uma certa força. Quando você pensa 2 vezes, você tende a pensar ela uma terceira já com mais força. Quando você pensa 4, 5, quanto mais você pensa e reafirma uma ideia, tanto mais profundamente ela
tende a se repetir. Também assim com os sentimentos, também assim com as ações. Então nós temos que cuidar com os hábitos que nós adquirimos. Maus hábitos, bons hábitos. Por que nós temos que cuidar com os hábitos? Porque eles tendem a se repetir. Se a nossa manifestação no mundo for constituída majoritariamente por maus hábitos, nós estamos ferrados. Nosso destino tende a repetidamente ser ruim. A não ser que haja um ponto de ruptura, um grande emprego de esforço para reverter aquele processo. Tá? O ponto 6 explora um pouco mais isso que estava dizendo até agora. Esses hábitos, por serem hábitos, né, por serem o que são, oferecem resistência a mudanças. Nós vamos nos tornando reféns dos nossos hábitos. Então, um exemplo que um professor budista me deu foi o seguinte. Imagine um filete d'água caminhando sobre o solo. Pela primeira vez, o solo está ali normal, vem um filete d'água e caminha por ele. Ele tende a seguir o caminho mais fácil, segundo a gravidade, atrito, etc. E ele faz ali um caminho. O caminho que deu para fazer. Essa primeira passada desse filete d'água gerou um suco quase imperceptível. Quase nenhum. Um outro filete d'água que no outro dia passe por ali, pode fazer um outro caminho. Mas se você passar repetidamente o mesmo filete de água no mesmo percurso, no mesmo itinerário, ele vai aumentando o sulco. E aquilo vai virando um pequeno filete d'água, depois um córrego, depois um rio, depois um grande rio. E quando ele se torna um rio, e a água cai no rio, é fácil ou é difícil dela sair? É fácil para uma gota d'água que cai no rio fazer um outro caminho que não seja o caminho do rio? Não é fácil. É praticamente impossível. O rio é um hábito forte, enraizado. O filetinho d'água é um hábito em formação. Agora, tem coisas ainda piores do que rios, como os grandes canyons, né? São calados imensos, né? de sulcos imensamente verticalizados, em que a água não tem a menor condição de sair dali, né? No rio ainda dá, na margem ali, as gotinhas que estão ali mais perto das margens conseguem pular para a grama, né? Agora, no cânion não tem muito o que fazer. Então, essa ideia dos sulcos é muito ilustrativa para explicar com uma imagem o que é um hábito. E o que é um hábito mais ou menos arraigado. Mais ou menos difícil de ser corrigido se ele for ruim. Se ele for bom, não precisa corrigir. É bom que a virtude seja habitual. Né? Aliás, segundo Aristóteles, a virtude verdadeira é habitual por definição. Né? Se você é bom uma vez no ano, você não é bom ainda. Você está treinando em ser bom. Você foi bom por acidente ou por esforço. Você só pode ser dito bom quando você for bom habitualmente, com facilidade. A qualquer instante, com certa facilidade, com certa desenvoltura, você consegue ser bom. Assim, todas as virtudes são ditas pelo Aristóteles como hábitos, como habituais. Então, os hábitos, eles não são em si mesmos nem bons nem ruins. Depende de qual hábito se trata. Se for um hábito bom, ótimo, você é virtuoso. Se for um hábito ruim, um mau hábito, sinto muito, você vai ter dificuldade de revertê-lo. Né? E aqui entra uma questão interessante, que é a questão da liberdade. Né? Os hábitos e os condicionamentos sociais que eu falei no início, eles demonstram para nós que nós somos muito menos livres e capazes de decidir as nossas visões, avaliações e posturas. Nós somos muito menos livres nesses 3 âmbitos do que nós imaginamos de início. Nós somos profundamente condicionados e profundamente habitualizados em todos esses 3 níveis. E poucas vezes nós
dedicamos esforços mentais, astrais e físicos para reciclar esses hábitos, para reformular, para pelo menos examinar esses hábitos, né? Então, nós somos menos livres do que nós gostamos de pensar que somos. E quando a gente percebe isso, a gente começa a ficar menos impaciente, menos revoltado com os erros alheios. Então, já se tornou um hábito as pessoas entrarem nos ritos e nas aulas de forma atrasada. Já se tornou um hábito para alguns ter que sempre ter alguém chamando a atenção. Ó, você pode, por gentileza, fazer a sua contribuição mensal? Você pode fazer isso ou aquilo com que você havia se comprometido no último rito, esqueceu de fazer, né? Muitas pessoas ficam muito bravas com isso. Mas quando você começa a perceber que aquela pessoa é profundamente refém, né, de um hábito, de um mau hábito, de ser indisciplinado, de ser impontual, de não cumprir com as suas tarefas, você não tem raiva, você não tem revolta, você tem pena, você tem compaixão, porque ela não teve liberdade suficiente, ou seja, não teve poder suficiente, porque liberdade é poder. Ter liberdade é ter poder para alguma coisa. E quanto mais condicionado e menos livre você é, mais fraco você é. Menos condição você tem de agir diferente. Então, essa questão da liberdade, nós precisamos cuidar bastante. Por quê? Porque ela é muito mais limitada do que parece. Por causa do nosso mau emprego de esforços no sentido de aumentar essa liberdade. Nós podemos aumentar essa liberdade. Nós podemos aumentar o nosso poder de não estar refém de condicionamentos sociais, de não estar refém dos nossos maus hábitos. Mas, enquanto nós não o fazemos, nós somos pouco livres. Muitos de nós somos quase como animais ou robôs, perfeitamente autômatos e sujeitos a leis mecânicas, seja da biologia, seja da sociedade. E aí você pergunta, mas e onde fica o livre-arbítrio? Que é uma expressão que está muito presente em diversas tradições espirituais, como no cristianismo, como no kardecismo, por influência do cristianismo. Todos eles tratam as consciências, a alma, o espírito, etc., como plenamente livres, né? Titulares de um livre-arbítrio praticamente ilimitado, né? Fora as leis da lógica de não poder desenhar um triângulo de 4 lados, né? Ou as impossibilidades materiais absolutas, como, por exemplo, carregar o planeta, né? Nós somos livres para agir dessa ou daquela forma. É assim que nós achamos que as coisas são. De novo, a questão da visão. A nossa visão, mediada por essa tradição cristã kardecista, é a de que nós somos, e as outras pessoas também, são praticamente livres de uma forma bastante extensa, bastante profunda, praticamente ilimitada, e que, portanto, tudo que as pessoas fazem, elas escolheram fazer exatamente daquela forma, depois de demorada ponderação. Não é assim que a coisa funciona. Essa é uma visão distorcida da realidade, né? E é muito interessante notar que essa ideia de um livre-arbítrio praticamente ilimitado, de uma liberdade praticamente ilimitada, tem uma origem histórica muito interessante. Dentro do cristianismo, a ideia de livre-arbítrio foi construída e teorizada como uma forma de eles enfrentarem o famoso problema do mal. O que é o problema do mal para quem não está familiarizado com discussões filosóficas e teológicas? O problema do mal é o seguinte: a realidade supostamente foi criada por um Deus onipotente, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Ele é sumamente bom, ele é sumamente amoroso, ele é amantíssimo. Ora, se é assim, por que há o mal e o sofrimento no mundo?
Como é que pode haver sofrimento se quem o criou é infinitamente poderoso e infinitamente amoroso? Já dizia o Epicuro sobre os deuses. Ou eles querem mudar o sofrimento, eles querem reverter o sofrimento, e não podem, e aí eles não são onipotentes. Ou eles podem e não querem, e aí eles nem são bondosos, são indiferentes aos homens, e aí eles não são dignos de devoção. Esse é um problema que muitas tradições enfrentam, é o famoso problema do mal. O problema do mal é uma expressão técnica de um tema filosófico-teológico, que é como você consegue conciliar a existência de um ser absoluto, onipotente e todo amoroso com a existência inequívoca, incontroversa do sofrimento. Existem outras formas de tentar resolver o problema do mal. No contexto hindu, por exemplo, existem outras propostas. Mas como que Santo Agostinho fez no contexto do cristianismo? A teoria do pecado original e do livre-arbítrio, com essas duas categorias, ele tenta remediar um pouco o problema do mal, embora ele mesmo reconheça ao final que o problema do mal não estava resolvido e era um mistério insolúvel, certo? Mas, convenhamos, de fato, se for possível dizer que nós sofremos porque nós, usando da nossa liberdade, pecamos, e a consequência do pecado é o sofrimento, parece haver uma certa justiça nisso. É como se ele dissesse o seguinte, não, ele diz expressamente isso. Se Deus não nos permitisse errar de modo a gerar sofrimento entre nós não seríamos seres livres, seríamos robozinhos. E a realidade seria menos digna. O sofrimento é o preço da liberdade. Essa é a solução que Santo Agostinho tenta dar. E para ele dar essa solução, ele precisa do livre-arbítrio. Ele precisa que nós tenhamos a capacidade de escolher o mal pelo mal. Nós temos que ser capazes de evitar o mal na nossa ação. Então, é um sistema profundamente comprometido, porque dependente da liberdade para resolver o problema do mal, o famoso problema do mal. Né? Mas o fato é que, tanto do ponto de vista filosófico, quanto até do ponto de vista das ciências empíricas, a neurologia empírica, por exemplo, as ciências cognitivas, tanto uma quanto outra percebem que a liberdade não é assim tão grande. Percebem que a liberdade não é assim tão grande. E, portanto, qual é a consequência disso? Aqui vem o último slide. Se a nossa liberdade é mais reduzida do que nós pensamos, nós não podemos jogar fora nenhuma oportunidade de rever os nossos maus hábitos. Nós precisamos aproveitar cada pequena margem de manobra que nós tenhamos para mudar os nossos maus hábitos. Faltou maus hábitos, porque os bons hábitos não precisamos rever, como já falamos, né? E essas margens de manobras podem ter basicamente duas origens. Ou por alguma liberdade parcial que nós tenhamos de fato. Eu também não acho que nós sejamos totalmente determinados. Nós não somos nem totalmente livres, nem totalmente determinados. Nós temos uma margem de liberdade parcial, e que varia caso a caso, situação a situação. Então, ou nós podemos ter essa liberdade parcial para resolver um determinado hábito, ou nós podemos até receber certos golpes de sorte da vida, circunstâncias extremamente favoráveis, entrar em contato com uma grande tradição filosófica e espiritual, conhecer um bom professor, ter uma boa comunidade, que um incentiva o outro a estar presente, para que a prática seja constante, e sendo constante, possa vencer o mau hábito. Todas essas coisas são golpes de sorte, como a gente pode falar, ainda que elas também possam ser explicadas parcialmente com base em predisposições kármicas, né? Positivas, no caso. Então, esse, como disse, era o último slide. Eu não sei quanto tempo já deu de fala, mas vamos às perguntas, comentários e sugestões.